Olá, caros alunos! Retornamos para a nossa segunda aula da disciplina de Informática Aplicada e Navegação na Internet. Esta é uma disciplina do curso de Assistente Financeiro do programa Novos Caminhos, do Instituto Federal do Piauí. Recapitulando, nós fizemos uma breve apresentação do professor e uma breve apresentação da disciplina na aula passada. E nesta aula nós iremos discutir conceitos básicos. O que é um computador, diferenciar hardware e software e discorrer um pouco sobre sistemas operacionais, Windows e Linux. Vamos lá? Bom, qual é o nosso objetivo nesta aula? Nossos objetivos de aprendizagem. Nós buscamos aqui compreender os conceitos relacionados à área da informática básica, distinguir características e os componentes de hardware, identificar as características e componentes de software, como também conhecer funções e serviços do sistema operacional Windows e Linux. Bom, mas o que é um computador? Efetivamente, segundo a definição de Silva 2009, um computador é basicamente uma máquina eletrônica automática que lê dados, efetua cálculos e forma resultados. Ou seja, é uma máquina que recebe dados, move, armazena e compara valores. A grosso modo, é basicamente isso mesmo. A máquina, que é o computador, hoje chamamos de computador, mas existem diversos dispositivos, desde celulares, notebooks, tablets. Isso a gente pode expandir para esses outros dispositivos. O computador é basicamente uma máquina que recebe dados, processa e converte essas informações para exibir essas informações de maneira diversificada, dependendo das necessidades do usuário. Então, o computador ele faz cálculos através dos dados que são fornecidos para ele, baseado em diversas entradas, e aí, através destes dados, eles são processados e voltam em forma de ou em forma de uma foto que é apresentada ou de um áudio que é reproduzido. Isso vai depender desse processamento, mas isso é através de cálculos que são feitos dentro da máquina. Isso a grosso modo. Mas, para iniciarmos essa discussão sobre os computadores, uma coisa basilar e que é comumente discutido no âmbito das discussões sobre computação é a discussão entre o que é um hardware e o que é um software. Basicamente, o hardware ele é tudo aquilo que você é capaz de tocar, tudo aquilo que é físico. O hardware ele é especificamente o fator físico da computação, como na tradução dura da palavra, hardware é duro, Então, é tudo que está envolvido na computação, tudo que você consegue pôr a mão, você pegar. Então, são os equipamentos físicos da computação. Ou seja, na informática, um monitor, um gabinete, um mouse, um teclado, que são periféricos, todos eles são hardware. E existem os hardwares que estão dentro do gabinete, que são HD, memória RAM, processador e entre outros, o leitor de CD. Nós não vamos aprofundar muito sobre esta temática do que são os periféricos, de quais são os componentes internos do computador. Nosso objetivo aqui é dar uma visão geral sobre esta temática. Então, voltando à discussão que nós tivemos anteriormente, o hardware ele é exatamente a parte física do computador, onde ele pode ser separado entre periféricos, que são os computadores que estão ligados no gabinete ali. Mas essa é uma discussão que nós vamos fazer mais à frente. E o que é o software? A máquina em si, ela são objetos físicos, mas o que faz a computação converter todos esses dados que nós já falamos aqui, sejam fotos, áudios, vídeos e relatórios
planilhas, textos, tudo isso aí são dados. Esses dados, eles vão através de softwares para que o hardware físico processe isso. Então nós temos um processador, uma memória, um HD para armazenar, nós temos esse conjunto de equipamentos físicos, então nós recebemos esses dados e o software, ele é a camada lógica, né? Ele vai fazer o que? Ele vai receber esses dados e utilizar os recursos do hardware para fazer o processamento. E aí retornar, né? Retornar um vídeo, um áudio, uma foto. Bom, mas agora vamos falar especificamente do hardware, da parte física. O hardware ele pode ser dividido em dois tipos: os hardwares de entrada e os hardware de saída. Lembrando que aqui estamos falando dos periféricos, né? São dispositivos que ficam de forma a assessorar o gabinete, né? São componentes que estão associados ao gabinete. E o gabinete nada mais é do que o computador, a parte que processa. Aquela caixona preta e no passado que vinha muito na cor branca, né? Hoje não é tão comum. É exatamente essa parte que faz o processamento. Mas para fazer a entrada dos dados, nós precisamos de um teclado, do mouse, de uma webcam. E para a saída nós temos uma impressora que vai imprimir uma foto. Tem o próprio monitor que vai apresentar essa foto ou um vídeo. Tem a caixa de som que reproduz o áudio e um possível datashow que faz uma projeção da imagem. Então, esses equipamentos, eles estão nas extremidades do computador, onde nós temos dispositivos que recebem esses dados através de uma entrada, seja num comando de um controle de videogame, a sua fala através do microfone. Nesse momento eu estou falando no microfone do computador, o computador recebe este conjunto de dados, ele transforma esse conjunto de dados através de um software. O software passa esse conjunto de dados para o hardware fazer um processamento matemático, e aí o hardware, através do software, converte este conjunto de dados numa voz gravada que é armazenada no computador. E aí quando eu dou player, ou quando vocês dão player aí, ele pega esse conjunto de dados, o software capta esse conjunto de dados que está na parte física, ele converte este conjunto de dados em som através da caixa de som. Então esse é o percurso completo, onde nós temos um conjunto de dados de dispositivos de entrada, que eles captam os dados para passar para o computador, para o CPU, e em seguida nós temos a saída. A saída é exatamente o processamento desses dados de entrada. Outra coisa que nós podemos discutir efetivamente nessa nossa aula de conceitos básicos são sobre os sistemas operacionais. Hoje, os sistemas operacionais mais conhecidos atualmente para os computadores são o Windows e o Linux, né? Nós temos outros, mas os mais conhecidos são esses. Isso por quê? Porque os sistemas operacionais Windows, desde o Windows XP, 7, 8, 10, que é o atual, ele é um sistema operacional que foi muito difundido e hoje é o mais usado no mundo. Nós temos a versão gratuita, lembrando que o Windows é um sistema operacional comercial, e nós temos um sistema operacional livre, que é um sistema operacional gratuito para a comunidade usar, que é o Linux. O sistema operacional ele é um sistema que gerencia os dispositivos físicos, então você tem camadas no computador, onde você tem o computador na sua parte física, que é o hardware. Nós temos o sistema operacional, e esse sistema operacional é exatamente a camada que vai fazer o quê? Quando você bota para reproduzir um vídeo, o aplicativo que reproduz o vídeo conversa com o sistema operacional, e o sistema operacional conversa com a parte física. E isso se atribui também não somente ao contexto dos computadores.
os dispositivos como celulares também atendem a essa mesma lógica. E aí nós temos sistemas operacionais como o macOS e o Android. São dois sistemas operacionais que não rodam num computador, mas rodam num computador de mão, né, que é o celular, e eles respeitam princípios muito semelhantes aos dos sistemas operacionais dos computadores. Em cima dessa camada, como dito anteriormente, nós temos a camada física, o sistema operacional que faz esse meio de caminho entre a camada física e os aplicativos. Então, nós vamos ter exatamente os aplicativos. Então, separando isso em 3 camadas, nós temos a camada mais de baixo, que é a camada física, a camada mais de cima, que é o sistema operacional, e a camada superior, que vai ser as ferramentas de escritório e os navegadores da internet. Lembrando que é essa camada do meio que faz essa conversação entre as ferramentas de escritório e navegadores da internet e a parte física. Nós vamos discorrer de maneira mais profunda sobre as ferramentas de escritório e os navegadores de internet mais à frente. Mas, fazendo aqui uma introdução, as ferramentas de escritório são exatamente aplicativos que foram criados para facilitar o trabalho que anteriormente era manual, né? A produção de textos, a apresentação de resultados e de dados através do PowerPoint, né? E a escrita de textos com o Word, como também a criação de planilhas no Excel. Tem outros aplicativos de escritório, mas o nosso objetivo hoje é focar nesses 3 que são os principais, não os principais, mas são os mais utilizados. E também iremos discutir um pouco sobre os navegadores da internet e algumas coisinhas que a gente pode fazer com eles. Beleza? Então essa foi uma breve introdução. Nós discutimos na nossa aula um pouco dos conceitos básicos do computador, o que é um computador, separar o que é hardware do que é software, discorrer de alguns hardwares, né, foram exemplificados, e discorrer um pouco de softwares e separar o que é um sistema operacional e o que são ferramentas e aplicativos, como também falamos um pouco dos sistemas operacionais Linux e Windows. Beleza? Então, essa foi a nossa segunda aula da disciplina de Informática Aplicada em Navegação na Internet, do curso de Assistente Financeiro. Na próxima aula, nos encontramos. Até lá!